Olá, e aí, como é que tá? Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, né? Espero que esteja bem. Meu nome é Roberto, sou daqui da igreja de São Bento Lafayette. E a igreja aqui, a moto passou ali. A igreja aqui nós estamos compartilhando sobre o livro de Romanos e estamos ganhando muito do Senhor nesse livro. E eu queria compartilhar algo sobre Romanos capítulo 5, né? E espero que você já tenha lido, né? Se você não leu, dá um pause aqui nesse vídeo, vai lá, dá uma lida e depois volta aqui. Ou então, escuta esse vídeo e depois você vai lá dar uma lida em Romanos. O livro de Romanos fala muito sobre fé, sobre justificação. No capítulo 5, eu achei algumas coisas bem interessantes aqui que eu queria falar contigo. Bom, no capítulo 4, ele vai tratando de justificação pela fé. E lá no início do capítulo 5, ele fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz com Deus que Paulo está falando aqui é especificamente, né, da paz que a gente tem após Cristo saciar a ira de Deus. A ira de Deus, por causa dos nossos pecados, foi saciada. Aquilo que era para mim pagar, Jesus pagou, né? E a ira de Deus foi saciada. Ele começa pegando o capítulo 4 e tratando, aliás, capítulo 5, tratando de coisas que ele já vinha tratando no capítulo 4. É nós que dividimos a Bíblia assim, em capítulos e versículos. Antes ela não era uma carta escrita. Então ele vai tratando disso. Mais pra frente, no capítulo 12, aqui ele vai falando do que Cristo fez, de esperança. Que você deve dar uma lida. Eu vou, como aqui é coisa pouca, né? O vídeo é pequeno, eu queria tratar primeiro disso, da ira de Deus ser saciada por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo, né? E por que Deus se irou? Ele vai explicar mais um pouquinho mais à frente, no capítulo 12, quando ele começa a falar de Adão e Cristo. Adão era para ter sido o homem perfeito, né? Até o pecado ali, ele era um homem perfeito, foi criado. Tanto que Deus cria o homem e ele olha e vê que era bom. Mas só que Adão peca. Lá no Éden, Adão e Eva, quando eu falar Adão aqui, eu estou incluindo Eva, tá? Então eles pecam, porque quando Eva vê a fruta, ela vê que a árvore era bonita, agradável aos olhos, agradável ao paladar e boa para dar conhecimento. 3. Então a humanidade que estava em Adão e Eva, ela tem 3 características ali. Primeira, a desobediência a Deus, Deus falou para não comer. A independência, eles querem ser independentes de Deus, ou seja, eles querem tomar suas próprias decisões. E eles querem ter o conhecimento, a ambição do conhecimento de Deus. Ou seja, a arrogância, né, aquela prepotência da humanidade, iniciou-se ali. Lendo aqui, a gente vai entender o seguinte, que esse pecado ele gera um fruto, esse fruto tem semente que é plantada, e aí eu vou explicar aqui como se fosse pés de limão. Imagina que eu comprei um terreno e nesse terreno eu plantei um pé de limão. Desse pé de limão, começou a dar limão, eu peguei a fruta, comi a fruta, peguei a semente, plantei o outro, daquela nasceu o outro, eu fiz a mesma coisa e foi gerando. Cada ano que se passou eu gerei uma árvore, filha da árvore do ano passado. Até que depois de 15 anos aquele pé parou de dar fruta, eu cortei. Já não existia a primeira árvore. Mas a árvore que começou a dar fruto esse ano, ela tem as mesmas características da primeira árvore plantada. Assim é o pecado da humanidade. A humanidade tem as mesmas características de pecado que estava lá em Adão. As mesmas características, né? Então o que acontece? Jesus, ele vem para ser o anteposto, né, de Adão. Que a Bíblia diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte. E a morte se espalhou por toda a humanidade. Em Adão, todos se tornaram pecadores.
todos vão morrer. E o que ela falou de Cristo é o oposto. Por quê? Se a gente olhar, Cristo é anteposto. Cristo, Adão quis ser independente de Deus. A Bíblia diz que Cristo, sendo igual a Deus, não julgou ser igual a Deus. Coisa que ele podia. Né? Aí tem Bíblia que diz coisas que você devia ferrar, ou seja, coisa que era certo, era aquilo ali. Mas ele não julgou ser igual a Deus. Então, ou seja, Adão queria ser igual a Deus e Jesus não julgou ser igual a Deus. Na questão da independência, Adão quis ser independente de Deus. Né? Você vê que quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder de Deus. Ele quis ser independente de Deus, queria tomar suas próprias decisões. Jesus faz o oposto. O que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus foi tão dependente de Deus que necessitou da unção do Espírito Santo, de ser ungido com o Espírito Santo. Está no texto lá, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. E isso ele fez pelo Espírito Santo, ele necessitou do Espírito Santo, ou seja, ele foi dependente de Deus. Adão desobedeceu. Ele desobedeceu a Deus. Cristo foi obediente. A Bíblia diz obediente até a morte e morte de cruz. No mesmo texto que eu citei lá antes, você vai ver. Lá no Getsemane, Jesus passa uma situação de sofrimento. A Bíblia diz que ele soa sangue. E Jesus pede, Senhor, se for possível, se possível for, afasta de mim esse cálice. Qual cálice que Jesus está falando para ser afastado? Do pecado? Não, Jesus não tinha pecado. Do nosso pecado sobrecarregado a ele? Não, ele sabia que veio para isso. Sabia. Qual que era a carga aqui que Jesus usou, o cálice? Da separação entre ele e o Pai. Coisa que jamais tinha acontecido. Iria acontecer ali no momento da cruz. Jesus sabia disso. Ele ia ser o sofrimento. Tanto é que depois ele reclama na cruz. Pai, por que eu abandonas? O lamento de Cristo é esse. Né? Mas voltando ao cálice lá, Jesus fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É isso que a gente já comentou. Contudo, que seja feita a sua vontade. Obediência. Em outro texto ele diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus. Jesus foi obediente. É o anteposto de Adão. Por isso ele, Cristo, foi perfeito, e o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, para que todo o pecado seja tirado da humanidade. E da humanidade. Por que eu digo da humanidade? Porque o sacrifício de Cristo, toda a humanidade tem acesso a ele. Toda a humanidade. Eu, você que está vendo esse vídeo, todos têm acesso ao sacrifício, à salvação. Porém, nem todos vão se servir, né, disso. Por quê? Como por meio de Adão todos pecaram e todos vão pagar, por meio do sacrifício de Cristo, a conta foi paga. A conta de quem? De todos. Só que aí vem uma outra questão. Nem todos vão servir. Vamos imaginar que tem ali um filtro, até tem um filtro de água ali. Tem ali um filtro da água. Fresquinha, geladinha, bacana. E aqui esteja cheio de pessoas. Todas as pessoas têm acesso à água. A água foi servida para todos. Né? A água está servida para todos. A água é suficiente para todos que estão aqui. Né? Mas todos vão beber da água? Não. Por que não? Porque alguns não vão ter sede. Outros não vão querer beber água, vão querer beber outra coisa. Tratando dessa forma de água, até um texto que Jesus fala com a mulher no poço, né? A mulher no poço, ele fala para ela, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria água da vida eterna, né? Bom, mas o que acontece? Nem todos vão à fonte. Nem todos vão beber água.
Quem vai? Quem tem sede. E quem acha que aquela água é capaz de saciar a sua sede. Mesmo aquele que tem sede, mas não se levanta para ir tomar água, o risco dele morrer, da pessoa morrer de sede, com a água perto dela, é grande. Ela tem que entender a sede dela e entender aquilo que mata a sede. Jesus é servido para toda a humanidade. E toda a humanidade tem acesso a Cristo. Mas nem todos vão se levantar e beber da fonte. Entendeu? É essa a questão. Por isso é que a igreja prega, por isso que a gente anuncia a Cristo com tanto ardor e fervor, para que todos tenham acesso. Né? Esse é o chamado para mim, esse é o chamado para você, esse é o chamado para toda a humanidade. O chamado é: aquele que quiser vir após mim, negue-te a ti mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que esse é o chamado parecido com o da água? E por que esse chamado é que vai salvar as pessoas? Por que esse chamado? Porque esse é o chamado que faz você se levantar, que faz você abrir mão da sua própria vida, que faz você ter acesso à fonte, que faz você ter acesso a Cristo. Tendo acesso a Ele, você tem acesso à salvação. E essa abundante graça que nos livra do pecado, que nos livra da ira. E que há de vir, nós todos vamos prestar contas. Nós todos vamos prestar conta. Felizes são aqueles, né, sobre quais a mão de Deus não vai pesar sobre eles, porque já pesou sobre Jesus, o sacrifício de Jesus já valeu para eles, porque eles aceitaram. Né? Então assim, você está vendo esse vídeo? Você já aceitou Jesus? Você entende isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, se você está entendendo, se você é cristão, se você já vive dessa forma, Deus te abençoe. Né? Firme nisso, guarde a fé, né? Sobretudo, guarde o seu coração. Mas se você ainda não tomou decisão, tome imediatamente. Porque o único que pode matar a sede, a sua sede, é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. E olha, na palavra aqui em Romanos, ela finaliza dizendo o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde a lei apontou o pecado, aonde havia pecado, Deus foi lá, Jesus foi lá e lavou, e limpou, e superabundou a graça. Tá bom? Todos temos acesso, todos podemos beber dessa água, todos podemos beber dessa fonte que é Cristo. E temos paz com Deus. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Tchau.